Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa e hoje nós vamos falar com o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Seja muito bem-vindo. Muito legal estar aqui, Letícia, com você, aqui no debate político. Taca fogo. Olha, para vocês aí que estão nos acompanhando, Bosco Saraiva foi ex-vice-governador, ex-deputado federal e hoje ele está como superintendente da SUFRAMA. Olha, eu acho que uma das pautas mais interessantes para nós começarmos a falar, que muitas pessoas perguntam, é que o senhor já tem muita experiência na política, já esteve aí à frente de alguns cargos eletivos, mas querem saber agora qual é a principal diferença de um político para alguém com um papel muito mais administrativo, mais técnico, como é o superintendente. Deixa eu fazer um resumo aqui. Perfeito. Eu trabalhei 10 anos nas fábricas, de 80 a 90, trabalhei na Sempre Toshiba, na Sharp do Brasil e na Gradiente. Em 90 eu ingressei na vida pública. Em 91 eu tive a oportunidade de exercer meu primeiro cargo público. Eu fui diretor administrativo e financeiro do IPAZEA, que era o Instituto de Previdência, no governo Gilberto Mestrinho, que foi meu primeiro e grande professor no serviço público. Posteriormente eu me elegi vereador, fui presidente da Câmara 2 vezes, fui presidente da Urban naquela época, como vereador, fui secretário de Obras do Estado, fui eleito deputado estadual, fui secretário de Segurança, fui vice-governador do Estado, fui deputado federal e agora estou na superintendência da SUFRAMA. Então, eu exerci as 3 instâncias do Poder Executivo. Sim. Eu fui 2 vezes presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. A época que era Urban, em 94, e depois em 2009, já como Implurb. Eu fui secretário de Estado 2 vezes, como secretário de Segurança e como secretário de Obras, que eu fui secretário de Infraestrutura em 2003 e um pedaço de 2004. E agora eu estou com esse encargo federal, Sim. Que é a SUFRAMA, que abrange Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Não é uma batalha fácil, eu confesso que não é uma batalha fácil. Nós estamos fazendo uma relação muito próxima com todos esses órgãos, com esses estados, com os organismos de desenvolvimento regional, principalmente Sudã e BASA, que cuidam dos incentivos fiscais, de financiamento, de linha de crédito para toda essa região da Amazônia Ocidental e também do Amapá. E você veja as dificuldades. Esse ano nós teremos que cumprir, nós estamos aqui no início de março, e temos que cumprir essa etapa, essa rodada, essas jornadas, até maio, porque a partir de junho aí começam o período eleitoral, municipal, então a coisa se confunde muito, muda um pouco o foco. Sim. E aí a gente vai se manter mais no segundo semestre, diretamente ligado na gestão da SUFRAMA, baseada em Manaus. Perfeito. Olha, se eu falar um pouco da sua experiência de vida... Eu já sou velho, né? Já deu para perceber que eu já estou bem experiente. Aí. Nós queremos saber também, já tem 1 ano que o senhor assumiu, né, a superintendência da SUFRAMA. Como é que se deu desde então? Nós sabemos que para cada início de gestão tem aí algumas mudanças que são feitas. O senhor já considera aí que já está mais equilibrado? A SUFRAMA é um órgão consolidado. A prática do dia a dia é que dá o tom da gestão, não é? Sim. Conforme a característica do grupo que está dirigindo. Nós que estamos lá dirigindo agora com os gestores do Estado-Maior da SUFRAMA, mais da metade são funcionários da casa, eles são do quadro efetivo, né? São os superintendentes, superintendente de planejamento, superintendente executivo, superintendente de administração, eles são da casa. Então, a gente consegue rodar e estabelecer o nosso formato de fazer a governança, que está muito próximo, não só do servidor, mas também daqueles que são o objetivo maior da SUFRAMA, que é compreender a questão do desenvolvimento regional de toda a nossa região. E a gente, como eu estava falando há pouco, o tempo de rodagem
dá uma experiência, uma tranquilidade, uma sabedoria para você conseguir agregar, formar um bom time e tirar bons resultados. A Suprama andava meia caidinha no sentido da relação institucional, né? Da relação com as unidades fabris, são quase 600 fábricas só no polo industrial de Manaus. Então, a gente, dia sim, dia não, visita uma fábrica. Vai na diretoria da fábrica, vai no chão de fábrica, vai ao refeitório, faz um almoço ali junto com os trabalhadores. Houve trabalhadores e houve também os gestores dessas unidades fabris. E isso propicia uma aproximação que é muito legal, muito benéfica, que é muito animador para a gente estar trabalhando dessa forma. Aí não tem muita dificuldade. O que a gente está... eu usei na última reunião do CAIS uma metáfora que dizia assim que no início do ano passado a Suframa era um pirarucu arpoado, que estava meio fraquinho, moribundo, com arpão no lombo, né? Escondido lá no Matupá. E aí a gente conseguiu, durante o ano passado, tirar o arpão e esse pirarucu, que é o nosso peixe mais maravilhoso, mais exuberante peixe do Amazonas e da Amazônia, ele já está nadando alegremente nos rios de águas barrentas e águas negras de toda a nossa Amazônia. Perfeito. Olha, para os nossos seguidores que nos acompanham, existem algumas dúvidas relacionadas à questão da Suframa e da Zona Franca de Manaus. Com o último governo e com a entrada do novo governo Lula, teve algumas questões relacionadas a um considerável ataque à Zona Franca de Manaus que queriam que acabasse. Sim. Porém, se deu uma estabilizada, deu sua continuidade, veio a reforma tributária. Com a reforma tributária, nós entendemos que algumas regiões seguem tendo aí essa divergência de opinião com a existência ainda da Zona Franca de Manaus. Mas aí o que eu quero saber do senhor? No impacto realmente prático, muitos dos nossos seguidores ainda não sabem qual é a relação Zona Franca de Manaus e Suframa. Como é que na área prática isso funciona? A Zona Franca de Manaus é a política de incentivos para a nossa região. A Suframa é o órgão gestor desses incentivos fiscais, não só para o polo industrial de Manaus, assim como para as áreas de livre comércio de toda a região amazônica, que inclui aí os estados de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, né? Então, a gente faz a gestão desses incentivos que são para a indústria e para o comércio. Além do que, há um dado importante, que é o incentivo à industrialização das nossas coisas. Cada indústria de processamento, de industrialização de elementos regionais, ele merece os mesmos incentivos que uma fábrica de Manaus. Não importa qual dos estados ele esteja dentro dessa cobertura de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Então, eles têm essa cobertura desses incentivos que foram assegurados na reforma tributária de uma forma inédita e que a gente precisa ressaltar a importância da nossa bancada, sob a coordenação do senador Omar Aziz. A nossa bancada, que são 11 somente, 3 senadores e somente 8 deputados federais. Mas tem um valor tal que foi possível a gente inserir no texto constitucional, desta vez, o formato dos incentivos fiscais. Quais os incentivos que hão de perdurar até 2073. E isso dá uma segurança para a gente pelos próximos 50 anos. Nós seguiremos vivendo sob a égide dessas vantagens comparativas até 2073, e a próxima geração tem seu futuro assegurado. Então, o senhor poderia afirmar que a reforma tributária foi mais uma aliada da Zona Franca de Manaus? Sem dúvida nenhuma. Assim, nós tínhamos lá, grosso modo falando, o que a gente tinha no texto constitucional? A garantia do prazo, do período, que ia até 2073. Agora a gente tem o texto da lei. Assim, nós temos a Constituição, que é a nossa lei maior. E, na sequência, vêm as leis regulamentadoras. A Zona Franca estava nas leis regulamentadoras.
Só que agora ela está no texto constitucional. Então, qualquer lei que venha querer sobrepor a isso, vai bater de frente com a Constituição, será declarada inconstitucional. Perfeito. E falando ainda sobre questões constitucionais, nós sabemos que a nossa vida ela é regida em vários aspectos: educacional, saúde, economia, o bem-estar da população como um todo. E aí nós queremos saber como os incentivos em relação à Zona Franca de Manaus podem aí ser estipulados também como fomentadores de saúde pública, ou de políticas públicas, assim, melhor falando. Perfeito, assim. Vou tentar explicar aqui, trocando em miúdos. Nós damos incentivos fiscais, que é a redução de impostos ou isenção de impostos, para que a empresa se instale aqui no Polo Industrial de Manaus. Em contrapartida, as empresas têm obrigações e têm que seguir um projeto previamente aprovado, chamado Processo Produtivo Básico, que é o tal do PPB. Vou dar um exemplo claro. São as fábricas do Distrito Industrial que depositam mensalmente, de forma direta numa conta específica, os cerca de 800 milhões que sustentam a nossa Universidade do Estado do Amazonas. Se fechar o Polo Industrial de Manaus, vai fechar a Universidade do Estado do Amazonas, porque ela é sustentada exatamente por este recurso direto da fábrica. Perfeito. De igual modo, há um fundo também que as fábricas depositam, que é o Fundo de Desenvolvimento do Interior, chamado FDI, que vai para o cofre do governo do Estado do Amazonas, do governo do Estado, não do governo federal, do governo do Estado, para que ele aplique, distribua esse fundo em todos os municípios para fomentar o desenvolvimento desses municípios. Entre outras vantagens que são estabelecidas, entre outras obrigações, digo melhor, que são estabelecidas, como é o caso de 5% de obrigação de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o chamado P&D, que as empresas do polo de informática têm obrigação de investir exatamente nesse setor para que a gente possa se desenvolver tecnologicamente e também desenvolver o processo para chegar à industrialização das coisas da nossa região. Nós precisamos prestar muita atenção nesse item, porque nós deveremos ter, esse ano de 2024, um recurso da ordem de 1,5 bilhão, 1,6 bilhão, desta obrigação de P&D, para que ele seja investido uma parte em desenvolvimento tecnológico das coisas que já são processadas no Distrito Industrial, computadores, celulares, forno micro-ondas, tudo que diz respeito àquilo que já é fabricado aqui, mas também uma parte desse recurso deve se dirigir para o desenvolvimento de perfumaria, o desenvolvimento de outros materiais para a indústria termoplástica, que são retirados exatamente da maior farmácia do mundo, que é a Floresta Amazônica. Perfeito. Essa era uma das perguntas, inclusive, que eu ia fazer. Sim. Em relação à questão do incentivo, do crédito, Sim. na verdade, que essas empresas recebem quando elas investem aí na questão da educação com a questão do P&D. Mas aí vem o grande exemplo, que é um case de sucesso, né? Que é a Samsung, que faz esse investimento. O senhor teria aí uma estimativa mais ou menos de quantas empresas estariam querendo... São mais de 30, porque elas são, na verdade, é uma obrigação. A Samsung é o que mais ressalta, Sim. porque ela tem prédios na cidade que são os institutos vinculados a ela. Sim. Né? É assim, do seu faturamento, as empresas do polo de informática, as que fabricam celulares, as que fabricam computadores, as que fabricam processadores, tudo aquilo que está enquadrado dentro do que eles chamam de listagem de produtos de informática, eles têm a obrigação de aplicar 5% do seu faturamento bruto, de faturar 100, 1 bilhão, vai ter que entregar lá 50 milhões. Não é isso? 50 milhões. 100 bilhões, exatamente. Só para a pesquisa e desenvolvimento. Desses 5%, 2,7% dos 5%, ele pode aplicar no desenvolvimento, aplicar nas coisas
da própria empresa, na melhoria de software, da segurança de software, de desenvolvimento de novos hardwares, essas coisas relativas à tecnologia. E 2,3 ele é obrigado a aplicar em institutos privados, em universidades, em organizações sociais, em fundos de desenvolvimento tecnológico, nesses institutos que estão fora do universo da fábrica. Por isso nós temos aí mais de 60 institutos Sim. distribuídos em toda a Amazônia que usufruem desse recurso. Esse recurso não é dirigido pela SUFRAMA, ele é somente fiscalizado pela SUFRAMA. Entendi. É a empresa que se agrada de determinado projeto, vai lá e financia aquele projeto. E a SUFRAMA fiscaliza se o projeto é um bom projeto e se está sendo, de fato, aplicado no desenvolvimento daquela... Vamos pegar um exemplo aqui que já foi desenvolvido, que é a fibra do curauá. Curauá é um abacaxi do mato, que a gente, quando era menino, chamava de abacaxi venenoso. Não pega esse negócio, que esse negócio é venenoso, porque ele é um abacaxi pequeno, só que ele tem a coroa dele maior do que o abacaxi normal. E aquela coroa tem uma fibra que é extremamente resistente. Sim. Aquela fibra, uma vez processada, ela substitui a resistência do cockpit de um carro de Fórmula 1, para você ter ideia. Então, ele é uma joia, um ouro que está ali em fibra, que tem muito na nossa região. Isso já foi efetivamente desenvolvido. Aqui deverá ser brevemente começar a ser aplicado em forro veicular, num monte, mas uma relação assim, sem número de coisas que lá no CBA aí você já pode identificar o que pode ser aproveitado. E aí, esses recursos que são investidos exatamente nesse tipo de desenvolvimento dessas coisas. Isso importa, isso a gente tem pregado, que esses 2,3% possam ser desenvolvidos dentro das coisas da nossa região, para que a gente possa avançar no mercado de fármacos, no mercado de cosméticos aqui na nossa região. De fato, avançar com relação aos cosméticos derivados do açaí, do buriti, da abacaba, de tudo aquilo que a gente tem que ter um valor enorme ainda desconhecido. Perfeito. Isso também é uma atenção que nós chamamos aí para os nossos telespectadores, que é a questão do olhar do mundo, né, para a questão aí da nossa região. E quando nós falamos desse olhar, muitas pessoas também se questionam a questão de um cuidado com a nossa biodiversidade, com a questão da sustentabilidade, e muita gente entra nessa contradição. Como desenvolver cuidando da nossa biodiversidade? Como que a SUFRAMA está se adaptando aí a esses novos tempos, que esse olhar está cada vez mais voltado? A SUFRAMA é o maior exemplo de ONG de conservação ambiental do planeta. A gente mantém a nossa floresta em pé exatamente por causa da existência da SUFRAMA, desse projeto um projeto que iniciou a sua concepção em 1950, imagine. Em 1950 nós tínhamos aqui nós tivemos o período áureo da borracha, em 1910 começa o debacle da borracha, em 1920 nós estávamos pobres, miseráveis, de volta à beira do barranco. Todo aquele Fausto, aquelas coisas gloriosas do tempo da áureo da borracha tinham sumido. E aí a gente entrou num processo de empobrecimento que durou até 1970. Porém, em 1950, o deputado Pereirinha, Francisco Pereira da Silva, chamado deputado federal, pelo Amazonas, quando o Congresso ainda era no Rio de Janeiro, ele apresentou um projeto chamado Porto Franco de Manaus, que era uma estação de comercialização, né? Aqui, uma área de livre comércio. Sim. E este Porto Franco, esse projeto tramitou durante 6 anos. Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a lei criando em Manaus o Porto Franco de Manaus. Ficou de 57 até 1967 funcionando em um armazém do Porto de Manaus, sem muita atividade. Até que em 67, né, por assim, uma luta enorme
dos nossos parlamentares, dos empresários da época, mas especialmente o ministro Roberto Campos, que pegou para si isso, conseguimos aprovar a Zona Franca de Manaus no formato que está, Decreto 288, e aí a história do Amazonas mudou consideravelmente. Isso é uma aula de história para você que está aí nos assistindo. É muito importante, né, que as pessoas elas tenham conteúdo de qualidade, que elas tenham informação de qualidade. E por que não saber mais aqui de algo que é tão importante e tão bonito de se ver, que é o legado que a Suframa vem deixando junto com a Zona Franca de Manaus. Olha, a gente ainda tem muita coisa para falar, temos inclusive o jogo das cartas, mas antes disso, eu quero saber um pouco do seu olhar pessoal, do que o senhor vê para o futuro da Suframa. O que o senhor espera ou o que o senhor imagina para a Suframa daqui a uns anos? Eu estou preocupado com o homem da Amazônia. Juro, em cima do tema que a gente vinha falando, sobre a questão da preservação ambiental, sobre como será o futuro do meu povo. Eu sou índio, né? Eu sou descendente de Apurinã, então minha mamãezinha ainda está viva. Fez 91 anos no último domingo, eu fui lá com ela e a gente já conseguiu conversar sobre os avós dela lá no Alto Purus, né? A minha avó Eufrosina, que era uma índia puríssima, lá, uma Apurinã mesmo, lá do tempo de Lábrea, quando ainda não existia nem o Pauini, quando ainda era um povoado chamado Terruã, nas cabeças do rio Purus. E isso me remeteu exatamente para essa coisa da oportunidade que a gente tem de utilizar, bem utilizado, os recursos do P&D, que são recursos bilionários, para a gente assegurar o futuro da nossa floresta e especialmente dos nossos homens e mulheres do interior do estado. Nós precisamos usar o que a gente tem de bom da tecnologia. Nós precisamos colocar aqui nesse aparelhinho toda a capacidade tecnológica que a gente tem de acompanhar, por exemplo, combater as graves doenças que as nossas mulheres ainda sofrem no interior. Doenças de colo de útero, as coisas relativas ao acompanhamento do seu pré-natal, o acompanhamento das enfermidades, a freação definitiva das doenças de pele, especialmente a hanseníase, a sífilis, que ainda existe tanto no interior do estado. Por quê que eu digo isso? Porque nós temos que incutir na cabeça de todos. Aí importa a todos isso, importa a todos, ao estudante que está no segundo grau, ao estudante que está na academia, aos dirigentes locais, aos políticos especialmente. Daqui a 15 anos, cada caboclo vai ter um aparelho desse na mão. Daqui a 15 anos, as dificuldades que a gente tem hoje de se conectar por internet não existirão mais. Cada palmo da floresta amazônica, dos nossos rios, terá a cobertura de um satélite com uma comunicação efetiva. E os povos originários, com um celular na mão, se conectando com todo o planeta, na velocidade de hoje, que a gente já se comunica, o que está reservado para ele? Então, essa preocupação eu tenho efetivamente. Sim. Ele vai estar lá dentro da aldeia dele, na reserva dele, mas ele vai estar com Nova York na mão. Ele vai estar com Paris na mão. Tudo aquilo que a gente tinha antigamente, que a minha geração teve somente nos livros, né? Eu conheço a Europa inteira pelos livros, eu nunca fui ao Velho Continente. Mas eu tive a oportunidade de ir aos livros desde a Barça, quando eu estudei na Barça, na escola pública, que eu ia lá pesquisar na Barça, na escola pública, na biblioteca pública, na 7 de setembro, com a Rua Barroso. Atualmente, a gente tem na mão, qualquer coisa vai no Google que nos diz, ele é o grande professor de todos, não é? E daqui a 15 anos, isso com a inteligência artificial será muito mais. Mas o meu primo lá do Purus, os apurinães, eles serão apurinães ainda. Sim. Como que vai estar a cabeça desses meninos que hoje têm 5 e daqui a 15 terão 20 anos? É verdade. Eles têm que ficar lá, ajudar a preservar a floresta, ter acesso às riquezas, acesso às coisas, porque eles terão a comunicação.
Então, nós que estamos hoje aqui, temos uma enorme responsabilidade com o futuro do interior da Amazônia. Verdade. É por aí que caminha, é por aí que, graças a Deus, viaja hoje a ideia e o pensamento daqueles que estão comigo dirigindo a Suframa. Nós estamos preocupados com as coisas bem grandes, mas graças a Deus, temos a capacidade de ir diariamente ao chão de fábrica, ver onde tudo começa, o motivo pelo qual essa riqueza é distribuída em todos os municípios do nosso estado, através do saber da UEA e através dos recursos que, pelos impostos, chegam nas prefeituras para garantir saúde e educação básica. E esse é o valor, é a importância de nós termos pessoas que também têm esse conhecimento da especificidade da nossa região, né? A valorização do intrínseco científico. Mas olha, agora nós também vamos para um jogo que é o mais esperado do nosso programa do Debate Político, que é o jogo das cartas. E aqui, nesse jogo em especial, nós queremos saber dessas personalidades que podem sair, temos algumas aqui, no que elas colaboram com a Zona Franca de Manaus, com a Suframa, qual aí a sua avaliação sobre essas personalidades. Então, vou misturar aqui, vou sortear, o senhor pode escolher, e aí o senhor mostra a personalidade que vai sair. Senador Maziz, hoje é a figura mais importante, uma das figuras mais proeminentes da República, do Congresso Nacional, e é o nosso grande coordenador da nossa bancada. Tem obtido grandes vitórias a favor do nosso povo. Perfeito. Aqui o senador Maziz. Próxima carta. O presidente Lula foi, de fato, o garantidor da Zona Franca de Manaus. Ele que nos assegurou a reforma tributária e determinou que as nossas vantagens fossem garantidas para as futuras gerações. Salve o presidente Lula. Como gestor, como o senhor avalia a gestão do presidente Lula? Ele enfrenta uma dificuldade planetária, que é a retração da economia, mas o Brasil consegue segurar a inflação e nós esperamos para esse ano a retomada do desenvolvimento e do reaquecimento da economia. De 0 a 10? 9. Perfeito. Mais um. O prefeito Davi Almeida é um conterrâneo do Morro da Liberdade, tem feito um esforço enorme para dar conta dessa grande missão que é cuidar de Manaus. Não é fácil, não. Como é que ele aí apoia a Suframa? Para quem está nos assistindo. Sempre que a gente precisa da prefeitura, a prefeitura tem dito presente nas coisas relativas à Suframa. Agora vamos para a última carta. O senador Eduardo Braga, ex-governador, experientíssimo senador da República, tem uma importância fundamental. Foi o relator da reforma tributária no Senado, foi ele que inseriu um texto que nos garantiu ter hoje a segurança de que o futuro está assegurado. Sem dúvida nenhuma, é de grande valor no Congresso Nacional. Perfeito. Olha, uma das perguntas agora que eu fiquei curiosa sobre a sua experiência, toda a sua história de vida, em algum momento já tinha passado na sua mente ali, nas suas prospecções, né, pessoais, profissionais, fazer parte da Suframa? Eu acho assim, desde o começo da minha vida pública, nada aconteceu programado. Entendi. Né? Eu sonhei lá atrás, quando eu estava na fábrica ainda, poder contribuir para retirar meus amigos de cima do Garapé do 40. Uhum. Eu me determinei a fazer isso. E parti para uma eleição, me elegi vereador. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu descobri que, como vereador, eu não ia conseguir resolver aquele problema. E aí foram 10 anos trabalhando em cima da solução desse problema, até que, de 92 até 2003, quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas, é que eu fui buscar os recursos e implantar um projeto chamado Prosamin, que tirou de cima do Garapé do 40 meus amigos, que era o objetivo da minha vida pública. Isso a gente conseguiu resolver e, a partir daí, tudo foi acontecendo. Os mandatos consecutivos, os convites e o exercício de funções públicas executivas,
as candidaturas, umas vencidas, outras perdidas, mas uma luta permanente. Depois, o desafio de ser vice-governador do Estado, a alegria de ter sido vice-governador junto com o governador Amazonino Mendes, que Deus o tenha em bom lugar. Depois fui a Brasília, para o Congresso Nacional, então fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal. Primeiro eu ajudei a limpar, a varrer minha rua, depois eu ajudei o meu querido bairro Morro da Liberdade, num grande movimento cultural, e depois eu fui à Assembleia ajudar meu estado, e depois eu fui a Brasília ajudar meu país. E eu estou muito feliz com isso. Olha, nisso nós ouvimos um pouco do legado, da história, de como está, né, a SUFRAMA, mas uma coisa a gente não pode sair daqui sem saber. Hoje em dia, quais são as principais dificuldades, ou melhor, desafios que a SUFRAMA vem vivendo? Nós temos que melhorar consideravelmente a nossa infraestrutura. Recentemente, no último ano, outubro, novembro e dezembro, nós atravessamos um período dificílimo, que foi a seca dos rios. Aquela foi muito radical, ficou estrangulado a entrada de navios, muitos problemas se revelaram, não só aqueles 2 pontos de interseção onde dificulta a passagem dos navios, de grande calado, que eles chamam, você imagina, um navio desse de carga, esses que não conseguem passar ali na costa do Tabocal ou na foz do Rio Madeira, ali próximo à cidade de Itacoatiara, eles têm 14 metros para baixo da linha d'água. Então ele é muito profundo porque ele tem milhares e milhares de toneladas em cima daquele casco. Eles são gigantes, né? E a gente descobriu outros problemas. Então, nós descobrimos agora que a gente tem que trabalhar até o final do mês para fazer a prospecção da possível seca do ano em curso, Sim. Trabalhar até maio já, para maio começar a dragagem desses locais para não repetir aquele estrangulamento que houve, Sim. em que nossas empresas tiveram que deixar suas cargas em Pecém, em Belém, no Panamá, porque o navio tem que voltar, então deixa aí, depois a gente pega. Isso criou uma atribulação tão grande para a linha de fábrica que teve que se antecipar férias coletivas, virou o planejamento de cabeça para baixo, subiu o custo. Então, essa é uma coisa que a gente ainda tem que cuidar. O nosso balizamento de rios, a nossa estruturação, a melhoria da nossa infraestrutura, para a gente poder competir. O outro ponto é que nós temos a aprovação já do período dos nossos benefícios fiscais, próximos 50 anos. Então, o nosso desafio agora é poder concorrer tecnologicamente com grandes centros mais desenvolvidos de tecnologia, basicamente a China e os Estados Unidos, Vale do Silício e ali a parte das áreas Shenzhen, da China, onde saem todos os novos processamentos e os novos equipamentos tecnológicos. A gente tem que lutar para se equiparar a isso. Por exemplo, nós temos no Polo Industrial de Manaus, é o segundo polo de fabricação de condicionadores do ar do mundo. O primeiro é a China, o segundo é Manaus. Então, a gente tem uma enormidade de empresas aqui fabricando condicionadores de ar. Nós precisamos avançar tecnologicamente para a gente poder ter esse custo mais baixo, para a gente concorrer e sair para a exportação, por exemplo, na Panamazônia, porque a Zona Franca de Manaus abastece o Brasil inteiro. Mas nós precisamos, para crescer com as nossas indústrias, aumentar emprego, aumentar postos de trabalho, nós precisamos sair para a Panamazônia, negociar com o Peru, negociar com Colômbia, com Bolívia, com Equador, com Panamá, que são vizinhos nossos aqui, cujos quais a nossa exportação é muito pequena, mas é ínfima, e a gente precisa iniciar esse processo de comercialização. Sobre as medidas que o senhor falou, que estariam sendo adotadas, né, para a questão da seca, que possivelmente venha a ter... Possivelmente não, porque todo ano tem. Mas quais são as medidas? A dragagem exatamente nos pontos que foram estrangulados. Isso a gente já cuidou. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve aqui na semana próxima passada, assegurou que em maio esses equipamentos já estarão contratados e, portanto, a gente vai poder ficar tranquilo com relação a isso. A fala do vice-presidente foi tranquilizadora, não só para nós da SUFRAMA, mas também
para os empresários e investidores do local. Algo que a gente também não pode deixar de falar é a questão da BR-319. É importantíssimo para nós. É importantíssimo. Como é que está essa questão? O senador Omar tem feito uma frente junto ao governo federal, aos organismos do governo federal, para que a gente possa ter a pavimentação dessa rodovia e nós teremos ainda no governo do presidente Lula, no atual governo. Perfeito. Olha, uma das coisas que a gente não pode sair daqui sem falar também é que, devido à questão tributária que nós temos aqui no estado do Amazonas, que é consideravelmente menor do que em outros estados do Brasil, muitos tributaristas ficam de olho aqui e principalmente nas nossas taxas, né? Inclusive, em relação a isso, um tributarista fez uma pergunta específica para o programa do Debate Político, na caixinha que nós abrimos no nosso Instagram, o Ponto Convergente. Você aí que está nos assistindo, acesse. E para as próximas entrevistas, faça sua pergunta também, que é, uma vez que o senhor já foi secretário de Segurança, qual a sua opinião, o que o senhor tem a dizer em relação ao viés arrecadatório da TCIF e as discussões sobre a inconstitucionalidade dela? Olha só, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado e fez uma manifestação agora a respeito, por último, a respeito da semana passada, sobre o ICMS do combustível. Sim. Né? Acabou com a isenção do combustível. Nós somos uma região difícil, porque nós somos, Amazonas só existe o Amazonas. Não existe outro igual. Aqui não se mede a distância, por quilômetro, mas por tempo, por dias. Ou são horas ou são dias. E as pessoas no Congresso Nacional se espantam. Então, tudo aquilo que se trata a respeito de arrecadação, de taxas, emolumentos, impostos, tudo isso que é implantado aqui precisa ser visto com os olhos da Amazônia. Precisa ser visto com esta diferenciação. É assim que tem que ser, porque nós não podemos tratar o estado do Amazonas da mesma forma de um estado do Sul-Sudeste. Todos estão interligados por uma malha viária, todos eles têm alternativa de desenvolvimento. Nós não, nós somos homens das águas. Não adianta ter trilhões para fazer rodovias dentro do Amazonas, ligando um município a outro, porque nós vamos dar no charco. A água vai cobrir quando a cheia chegar. Né? Quando a gente vê o caracol lá na árvore, a água vai chegar ali. Ele subiu porque a água vai chegar ali onde ele vai desovar. Então, nós temos que ser, todas essas questões técnicas relativas a taxas, a impostos da nossa região, tem que ser visto com os olhos do Amazônida. Perfeito. Olha, esse aqui foi mais um debate político com assuntos importantíssimos relacionados ao nosso SUFRAMA, à nossa carga tributária e à economia do nosso estado como um todo. Então você, que é o nosso convidado especial desse debate político, nós agradecemos a cada um de vocês por ficar aqui conosco até o fim. E deixo aqui esse espaço para o nosso superintendente deixar a mensagem dele para todos os nossos convidados. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui com você no debate e aproveitar esse espaço aqui para a gente falar um pouco da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, dos projetos que a gente tem para esse ano. Não é fácil dirigir a SUFRAMA, mas quem é perseverante e também que é convergente, converge exatamente para as coisas boas da nossa região. Muito obrigado, fiquem com Deus. E esse foi mais um debate político e até a próxima.